Senhor, para construir uma humanidade diferente, ou para, trazer uma direção para a humanidade. Mas aí nós vamos, dentro da família, tirar os filhos. E aqui eu queria lançar uma grande responsabilidade aos filhos, porque deles dependem a perpetuação da família, deles dependem a perpetuação da humanidade. E há muito tempo atrás eu vi uma estatística e me impactou, isso já tem muitos anos. E algum muçulmano, ele falou o seguinte: para nós tomarmos a Europa, em especial a França, nós não precisamos pegar em armas, Basta um certo tempo de investimento em viver naquela nação. Na época, a França tinha uma estatística em que tinha uma média de 1,6 filhos por família. E os muçulmanos tinham 8 filhos por família. Então, eles falaram da situação em relação à cultura, E para perpetuar uma cultura, os filhos têm a grande importância e, quem sabe, a influência principal nisso tudo. E hoje, a França, a gente pode ver que ela é completamente muçulmana. Então, essa fala desse muçulmano é uma verdade. Da mesma forma, nós podemos trazer para a cultura cristã, trazer para o cristianismo, vamos dizer, cultura, vamos trazer para o cristianismo. E esses dias, não sei se alguns conhecem o Flash Inspirado, eu criei um canal, e esse canal tem o nome Flash Inspirado. Flash Inspirado. Por quê? Porque eu vou andando, trabalhando, caminhando, orientando, e aí o Senhor vai municiando a minha mente de alguns flashes. E alguns flashes desse, eu pego para fazer um vídeo e transmitir essa inspiração para as pessoas que assistem o vídeo. E esses dias eu tenho colocado uma situação que me preocupou bastante e que tem muito a ver com pais e filhos. Tem muito a ver. Até 2014, a Europa tinha o maior número de cristãos na face da terra. E a Europa, todos nós sabemos que ela é o berço do cristianismo, sempre foi. 96% da Europa eram cristãos. E, de repente, agora em 2018, em 2014, essa situação passa para a América Latina. O que acontece? A Europa perdeu essa hegemonia. Então, o maior número de cristãos até 2018 estava na América Latina, que, por sua vez, a partir dali, migrou-se o número do cristianismo e não dos cristãos para a África subsaariana, aquela África do Sul. E aí fica a pergunta, Fica a pergunta: quem migrou, o cristianismo ou os cristãos? E essa lacuna, claro que foi o cristianismo, e essa lacuna que ficou na Europa, que saiu de 96% para 76%, olha a queda que o cristianismo teve no berço dele, E que, por sua vez, veio até nós, até a América Latina, e nós temos conhecimento de que os Estados Unidos, o Brasil, são países que são vistos lá fora como países que têm maior número de cristãos. Mas a situação está mudando, porque nós estamos verdadeiramente sendo displicentes nessas questões que são prioritárias, que é manter a cultura cristã no seio da família. Amém?
E eu queria trazer essa responsabilidade para todos nós, mas em especial para os filhos. Por que os filhos? Talvez os filhos, porque tem a conotação de filhos, acha que a responsabilidade sempre é dos pais. E, na verdade, tem uma caminhada em que nós precisamos ter muita atenção nela. Existe um período em que os filhos dependem muito do pai. Isso é notório. Nós estamos vendo o Rubinho aí crescendo, meu primeiro neto. E desde o nascimento, o cuidado que se tem com o filho. E aí vai para a adolescência, os cuidados também aumentam, dependendo do que você transmitiu, dependendo do cuidado que você teve, dependendo da criação que você teve. Vai para a juventude, mas vai chegar um momento em que os filhos eles precisam acordar e entender que a responsabilidade agora está sobre ele, muitas vezes até dos pais. Vejam bem, mire-se em Jesus. Jesus, com 12 anos, já estava assumindo toda e qualquer situação de responsabilidade, principalmente no quesito que diz cristianismo, e principalmente naquilo que é o fôlego da humanidade, que é o Espírito Santo de Deus. Mas vamos ler aqui em Salmo 127. Eu não apresentei a minha esposa, que já está sabendo, o pastor Egeane, Jéssica, minha filha. Jéssica esteve ontem aqui, e eu comentava com o pastor Jair, rapaz, a mulher pegou tudo que eu ia falar e disse aí, porque ela faz parte do meu testemunho, ela faz parte da minha vida como a esposa, então conhece. Então, para mim, a responsabilidade aqui é muito grande. Tudo que eu disser aqui está sendo olhado, e ela ali balançando a cabeça, e ela é como a mãe. A mãe, uma certa feita, eu falei assim, ela estava chateada comigo, e eu disse assim, não é isso, Nilda, aquilo que eu faço. Aí ela olhou, que eu estava querendo, colocando uma situação onde eu bem, na fita e tal. Eu queria a aprovação dela. Mas só que parece que ela estava chateada, eu tinha brigado com a mulher, e a mulher tinha prestado o queixo à mãe, e a mãe ficou chateada. Aí, no meio de todo mundo, ela me travou ali, meu amigo. Eu disse, será Jesus Cristo? E ela pode ser como a mãe, Deixa eu me dar uma travada aqui. Louvado seja Deus. Porque a palavra é a verdade, então eu tenho que ser verdadeiro no que disser aqui. Salmos 27. O que é que diz a palavra do Senhor? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleiteia com os inimigos à porta. E eu vi nesse salmo, tudo a ver com o que está acontecendo nesse final de semana aqui em Leão de Judá, porque esse salmo ele fala da construção da família. Talvez a gente não olhar físico, a gente olha para uma casa física, mas Salomão ele estava querendo aqui dar uma situação ampla da coisa, do que ele queria transmitir. E ele diz assim, se o Senhor não edificar o lar, e neste lar tem também o indivíduo, que é através do indivíduo que este lar é edificado. Aí mais na frente, também fala da edificação da cidade, que depende da família. Uma coisa está ligada à outra. O indivíduo, que é o pai, o indivíduo, que é a mãe, o indivíduo, que é o filho, e todos juntos, a família. E a família participante deste lar, ela tem a responsabilidade de mudar o contexto de uma cidade. Esta é a visão
do grande profeta Salomão, e que quem tem que ter em nós também esta ideia e que possamos avançar com ela. E por que eu achei, isso é a minha visão, porque os demais temas são altamente poderosos na construção da humanidade, né? O pastor Sandoval, a pastora Tereza falaram na sexta-feira através da família, né, com o conceito da família, a família nuclear, né, e vários outros tipos de família, que dela depende, né, a humanidade também. E Jéssica também falou nesse contexto ontem. E o que nós entendemos que todas essas situações, tanto do pastor Sandoval e pastora Tereza, como o que Jéssica trouxe para nós aqui, tudo depende do filho. Porque é o filho que vai perpetuar tudo isso. Porque sem filhos, lá na frente, lembra que nós falamos da cultura para perpetuar, tem que ter vários filhos, né? Então, sem os filhos, não terá mais famílias. Um dia vai acabar. Tudo se não tiver filhos. E o que fazer para perpetuar, né, os filhos? E o que fazer para perpetuar os filhos bem alicerçados que venham a impactar a humanidade? Aí é onde tem duas vertentes, e essas vertentes têm que ser levadas muito em consideração. Porque eu posso perpetuar a minha prole, mas estarão crescendo sem um controle, estarão crescendo segundo os nossos corações, segundo a nossa sabedoria, segundo as nossas experiências de vida. E aí podemos ter dissabores lá na frente. Se eles não produzem, acaba a humanidade. Se os casais não produzem, acaba a humanidade. Se produzem e produzem mal, da mesma forma, acaba com a humanidade e num contexto ainda pior ainda, porque vai trazendo, né, situações deploráveis na nossa caminhada. E nós temos visto muitas situações em que a gente olha e diz ali precisa desse conceito que Salomão está aplicando em nós através, né, desta oração. Que diz ali: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí é onde entra, né, o quesito de você ter uma humanidade saudável, uma humanidade fortalecida, uma humanidade que preze verdadeiramente pela vida, que preze verdadeiramente pelos bons costumes, pelas coisas que edificam. E aí eu disse, eu tenho que trazer a minha experiência de vida, né, para que, né, eu possa dividir um pouco e também aprender um pouco nesses dias que nós estamos vivendo aqui. Mas a minha experiência de vida, ela não vem só do meu aprendizado pessoal. Eu também trouxe situações em que moldou a minha forma de ser pai, a minha forma de ser homem, a minha forma de ser um cristão. E isso vem do meu pai. Pasmem os senhores que eu olhava sempre com bons olhos para minha mãe, né? E menos para o meu pai. E eu ficava, né? Por que isso? E aí, filhos, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Pais, eu também queria que você prestasse bastante atenção nisso. Enquanto nós estamos caminhando sem experiência de vida, sem compreensão das coisas, né, da nossa caminhada, nós vamos fazendo conceitos, e muitas vezes conceitos errados, e que podem trazer destruições, tanto de famílias, como da própria humanidade, como nós estamos falando. E eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, ao ponto dos meus irmãos acharem que minha mãe amava mais a mim do que a eles. Isso era um trauma lá dentro de casa.
É porque era o cara que beijava a minha mãe, nós somos uma família de uns caras meio toscos. Mas eu beijava a minha mãe, eu pedia bênção a ela, abraçava, e isso a cativava. Ao meu pai, de um certo tempo depois, também aprendi a dar um beijo. E aí o que aconteceu? Ficou esse vínculo muito forte com a mãe, e muitas vezes eu esqueci de honrar o meu pai. Porque eu não tinha acordado para os quesitos, né, que me trouxeram a esta condição que sou hoje. E olha que eu fui um menino traquino. Dentre todos os meus irmãos, o mais traquino fui eu. E aí teve que a preocupação mais forte da minha família foi em cima de mim. E você, de repente, né, descobre que você está completamente errado no seu pensamento e também descobre que as questões que você não dava tanta importância na sua vida foram as questões que te impulsionaram a ter uma transformação de vida. Claro, além de Jesus, eu estou falando aqui no plano, né, terreno, no plano da nossa construção de família. E quando eu fui começar a analisar que meu pai, né, ele, nos anos 70, ele tomou uma decisão, porque ele passou um aperto, ele foi a São Paulo e passou um aperto. E nesse aperto ele disse, olha, eu não quero que nenhum filho meu tenha esse aperto, passe essa vergonha que eu passei. Porque ele só tinha estudado muito pouco, acho que até a 5ª série, se não me falha a memória. E ele disse, olha, os meus filhos vão estudar. E ele tomou essa decisão. Eu quero construir, né, uma conduta diferente dos meus filhos. Não uma conduta de caráter só, mas uma conduta no sentido generalizado da coisa, da formação do filho, da formação deles, né, como cidadãos, como homens e mulheres de Deus também. E ali, quando ele tomou essa decisão, eu nunca tinha imaginado que aquela decisão dele foi a morte da vida dele para as coisas do coração dele, dos desejos dele, para aplicar nos filhos. E aí eu comecei a pensar. O meu pai, nós morávamos em Pintadas, eu nasci em Pintadas, eu nasci em 60, em 1970, ele veio para Ipirá, para que nós pudéssemos estudar, e ficou em Pintadas, porque o trabalho dele era em Pintadas. Aí, quando ele veio para Ipirá, teve a necessidade de virmos para a feira em 77, para estudar, para formar cidadãos. Mas eu nunca descobri isso. A minha mente estava cauterizada no amor que minha mãe dispensou por todos esses anos, e é louvável, temos que honrar nossa mãe, mas não podemos esquecer de honrar os nossos pais. O que o nosso pai fez. E ali eu comecei a desonrar, porque eu não estava fazendo menção a isso. E aí o que acontece? Ele veio para a feira de Santana, a família, e ele ficou em Ipirá. E construiu entre meu pai e minha mãe uma condição de parecidos separados, e nunca foram, e criou raízes de amargura no coração da minha mãe, que isso é normal. E isso deixaria mesmo, não tenha como não. E por isso que às vezes eu protegia até mais de minha mãe. Mas eu nunca contemplava a situação de que se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse dado a vida dele social, a vida dele em tudo, por amor a nós não seríamos o que somos hoje. Não seríamos o que somos hoje. Eu olho pelas pessoas que nasceram junto comigo e muitos deles também não alcançaram, né, situações de benesses como nós alcançamos. E então viemos para cá e ele nunca conseguiu vir para a feira, porque ele nunca gostou de estar aqui. Aí criou essa situação. Aí quando eu descobri isso, pense a tristeza que abateu o meu coração, e para você reconstruir isso, e você ver
o sacrifício de um pai pelo filho. Enquanto que nós estamos vendo tantas pessoas que estão gerando filhos e estão se lançando no mercado de trabalho, estão se lançando para construir riquezas, estão se lançando para construir tantas e tantas outras coisas que muitas vezes são efêmeras, e nós estamos deixando nossos filhos, né, sendo criados pelas babás eletrônicas, pelas babás, e aí a gente vai sequenciando tudo isso e não percebemos o mal que estamos causando. E foi olhando para o meu pai que eu decidi me sacrificar pelos meus filhos. Me sacrificar pelos meus filhos. E aí eu estive esses dias, há um tempo atrás, contra a parede. Quando a Ana Raquel nasceu, a Ana Raquel hoje tem 21 anos, já fez 21 anos. Ela pequenininha, né, eu tive que, naquela época, lançar o home office. Hoje que está em evidência, era muito difícil você trabalhar em casa, porque o presencial era muito forte. Você só conseguia produzir se você visitasse, que eu sempre trabalhei com vendas e tal, os corretores de seguros, e eu tinha que estar presente sempre no cliente, sentar ali para debater as propostas e coisas assim e tal. E eu optei, a internet ainda não estava em tanta evidência nesta época, as companhias de seguros ainda não estavam informatizadas ao ponto de te dar o conforto de estar fazendo isso em casa. E eu optei por isso, por amor à minha filha, para que ela tivesse... lembrei de outra situação. Jane disse que queria trabalhar. E nós sempre fomos tivemos um bom diálogo em relação a isso. E eu falei, olha, nós hoje temos a condição de que você se mantenha sem trabalhar. Mas opte, se você achar melhor trabalhe, se não, é melhor criarmos, a nossa filha, gerando vínculos, de amor nas nossas filhas, que na época tinha a Jéssica e a Ana Raquel. E ela optou desde o início, que Jéssica ela nunca trabalhou, depois disse, vou trabalhar. Não, você vai trabalhar. Então eu tive que tomar esta decisão, para que eu estivesse olhando Ana Raquel crescendo e a secretária e a babá, também ali nos auxiliando, nos ajudando. Então, esse foi um dos sacrifícios que me lembra muito e que eu não me arrependo até hoje. Até hoje eu estou no home office. E depois, esses dias, uns dias, estou dizendo, há uns 3, 4 anos atrás, e nós temos uma piscina de 5 mil litros de água em casa, ali onde a gente muitas vezes tem uma terapiazinha, eu faço os exercícios, mas aquela piscina, ela veio como uma direção de Deus para a construção também dos laços de pai e filho, pais e filhos. E nessa piscina, geralmente, durante a manhã, eu dou um corre-corre lá e tal, para na tarde, lá no finalzinho da tarde, pegar ainda um solzinho, no calor, que às vezes o calor, mesmo sem sol, você não aguenta no nosso tempo aqui no Nordeste. E aí estava nesse dia eu, Ana Raquel e João dentro da piscina, jogando água um no outro, pá. Aí entra a bispa Judite, do pastor Washington Bosch, do bispo Washington Bosch, e olha ali e diz assim, olha, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com jovens, e este é o clamor de todos os adolescentes. É o pai estar com ele ali, rolando na lama, brincando na água, jogando conversa para cima. E aí, para minha surpresa, do pequenininho João Pedro, sai uma palavra que me impactou e me curou em muitas situações. Ele olhou nos olhos da bispa Judite e disse assim, bispa, se isso for algo que acrescente na vida de filhos, a gente tem aqui de sobra. Porque o meu pai sempre nos traz a esse momento aqui. Aí aquilo ali disse, meu Deus, como nós muitas vezes negligenciamos a nossa condição de pai. E muitas vezes nós não precisamos nem fazer tamanho sacrifício que meu pai fez. E nós apenas coloquemos em nossa caminhada como pai, alguns quesitos que verdadeiramente estão ali, trazendo uma estrutura para os nossos filhos. Então isso é a minha maior recompensa.
Quantas vezes, por causa disso, as pessoas chegaram para mim e disseram assim: eu quero que os meus filhos sejam igual aos seus filhos. Isso não tem preço. Não tem preço. Isso não veio do acaso. Isso veio de um pai e de uma mãe que juntos trabalharam isso na condução da família. Talvez o pai e a mãe às vezes passam despercebido na nossa mente e acha que está fazendo o melhor. Acha que o melhor é sair construindo mobilidade para a família, construindo segurança financeira para a família. Claro, isso é um fator muito importante na vida, né, da família, sim. Mas nós podemos conciliar as duas coisas, sim. Não muito e não pouco. Eu tenho uma frase, e essa frase parece que ela é minha, né, que eu nunca vi. Eu gosto muitas vezes de falar a respeito das frases da internet, mas essa parece que é minha. Que o extremo, todo o extremo, ele tem que ser fundido no equilíbrio. Tanto para cima quanto para baixo, nós temos que ou descer ou subir, alcançar o equilíbrio, porque no equilíbrio nós vamos construir muito mais e com mais segurança. E aí, queridos, quando eu disse que ia trazer uma responsabilidade para os filhos, é porque pesa sobre os filhos a perpetuação da família. Pesa sobre os filhos, né, dar continuidade à humanidade. E aí vem aquele quesito que eu coloquei no início. A minha família sempre foi uma família equilibrada. Os meus pais sempre me ensinaram. Mas eu não quis pegar os ensinamentos numa proporção maior dos meus pais, e eu desviei de os quesitos que eles aplicaram em mim, porque eu achava que eu poderia, porque eu via que o mundo estava fazendo e era divertido, era bonito, era algo assim tão especial, como fumar, como beber, como cheirar, coisas assim que são coisas danosas para a família quanto para a saúde. Então eu comecei a achar que podia, ainda que numa família equilibrada. Ainda que numa família equilibrada. É por isso que nós temos que ter atenção. Pais, temos que ter atenção de trazer aos nossos filhos esse equilíbrio. Filhos, temos que ter atenção de ouvir os nossos pais para que não achemos que estamos fazendo, né, o nosso melhor, segundo o que o mundo nos apresenta. E eu lembrei da Jéssica falando aqui, quando ela foi para a faculdade, né? E é interessante, né, que ela sempre teve essa ligação por mim, porque ela sempre, meu Deus! Ela chegou a uma certa feita, com 12 anos, eu nunca vi ninguém se apaixonar mais do que essa menina. E sempre estava apaixonada, sempre apaixonada. Eu digo, e a Jane quase perde os cabelos, mas era só apaixonada, né? Não era ficar, não era namorar, não. E aí, ela chegava para mim, na época era o Orkut, eu digo, filha, está apaixonado pelo cara? Aí a gente ia para o Orkut lá e tal, olhava lá no Orkut e tal. Aí eu, orando ao Senhor ali, conversando com ela, aí depois aí a gente ia descobrir ali um defeito do cabra lá, e aí ele disse, olha aí, filha, será que isso é a melhor coisa para você? Né? Será que não está na hora de esperar um pouco mais para amadurecer? Tá? Então, essas coisas tem que ter ou do pai ou da mãe, que é para ir construindo, para depois chegar numa posição em que ela tem que assumir a responsabilidade dela. Lembro também que a irmã Jane, uma vez, eu fiquei com raiva dessa mulher um tempão, dessa minha cunhada, me perdoe. Jéssica chegou com a novidade, que deu o primeiro, não era mais bebê, deu o primeiro beijo. Jane quase morre, 12 anos. E a tia sabia do negócio. Eu disse, eu tenho que pegar essa tia. Aí eu tive que ter controle, de chamar a Jéssica para perto e conversar com Jéssica, olho no olho, de igual para igual. Eu desci a condição de Jéssica, eu lembrei da minha época de adolescente, eu me lembrei de tudo isso. E olha que eu não fui um menino quieto, eu fui um menino traquino, com 12 anos já estava além, muito além do que eu tinha que segurá-la. E é isso que nós precisamos atentar. É isso que nós precisamos atentar. E aí eu fui construindo, acho que ela foi só namorar depois de 17, foi, filha? 17, 18 anos.
16, aí eu já descobri mais um ano, pensei que era 17. E aí o que é que acontece, né? Você está nessa construção e você tem que ter o equilíbrio para administrar isso tudo. Você não pode perder em momento nenhum esse equilíbrio, porque desses filhos, nossos filhos, os filhos que nós temos visto hoje, depende de como será a humanidade. Os ensinamentos, o trabalho que nós vamos fazer nos nossos filhos é que vai dizer o que será a humanidade lá na frente. E hoje nós já temos percebido, se formos fazer um comparativo com as famílias, né, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós vamos ver uma grande diferença. Uma grande diferença. Naquele tempo, os filhos entravam no ambiente em que o pai estava conversando com os amigos, eles entravam, saudavam, pediam a bênção muitas vezes, pediam a bênção aos pais, e isso tudo está fora de moda. Hoje, entra o filho, passa correndo no meio, e nós estamos deixando isso despercebido porque o mundo mudou, o mundo transformou. E a gente vai caminhando segundo a transformação do mundo e não atenta para que o sábio Salomão está falando aqui. E muitos outros escritores da palavra do Senhor têm essa orientação, principalmente no Salmo. Você vai ver muita orientação a respeito de que filhos é herança. Então, eu quero ver, né, você pegar a herança principal sua e destruir. O que é que vai acontecer? Você vai voltar a estacar zero novamente. E isso nós temos visto. Se colocar alguma coisa das mãos de alguém que não sabe administrar, vai acabar. E eu preciso urgentemente atentar para o que está acontecendo na minha volta, na minha casa, com os meus filhos, até mesmo com os meus pais. E assim fazer a função de pai e a função de filho, segundo o que está dizendo o sábio Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver na condução da minha casa, eu não vou fazer nada além do trivial, nada além do que o mundo está trazendo para nós, que é moral e bons costumes. Não existe mais. Pai, para que pai na certidão? Né? Para que família? Se hoje eu posso fazer, o filho é livre, pode fazer o que é o ensino construtivismo. São tantas situações que trazem, né, como se fossem situações de evolução, e que quando abrimos os nossos olhos a olhar se evoluímos em muitas coisas. Até mesmo na situação humana falando. Eu não estou falando nem só no cristianismo, nem só vivendo com o Senhor, mas também a própria situação do mundo estaria em perigo muito grande mesmo. E eu queria, nesse momento, alertar, como eu tenho sido alertado através dos flashes que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu não sou um pai perfeito. Jamais, tenho muitos erros, mas eu sempre cuidei disso. Eu sempre fui questionado a respeito de ser pai e pastor, e eu sempre disse: olha, eu sou mais pai do que pastor. Sou mais pai do que pastor. Eu não posso abrir mão da minha primeira célula. Certa feita, teve uma situação que eu tive que decidir por uma ovelha ou um filho. Eu vou fazer o filho. Não por ele, é por estar abraçando mais forte uma ovelha ou um filho. Não para trazer paternalismo com emoção, né? Não é sem emoção, com emoção, mas com realidade, né? Com justiça. E eu preciso, na justiça, ver que eu tenho que aplicar para os dois, na mesma proporção, mas o meu coração vai primeiro para o filho. E eu preciso enxergar isso. Porque se eu não enxergar isso, eu não vou construir uma humanidade saudável. E se você olhar para a humanidade de hoje,
para as coisas que estão acontecendo hoje, para os ensinos que estão querendo aplicar hoje, para as questões, né, como é que eu diria, fisiológicas não, né, quando você tem, até me faltou aqui a palavra, ideológicas, as questões ideológicas que estão querendo inserir no contexto da família. Quando você abrir os olhos, você está completamente perdido no mundo e afastado completamente de Cristo. E precisamos acordar, precisamos nos balançar, porque a humanidade depende de mim. A humanidade, o futuro dela depende de você. E talvez nós estejamos naquela construção de que uma andorinha só não faz verão. E eu contei isso ontem na reunião da AME. E eu disse assim, quando se falou em unidade no meio dos líderes da igreja do Senhor. Eu contei a história do beija-flor. E eu vou contar essa história novamente aqui para que fique registrado nos nossos corações. Porque muitas vezes nós pensamos que, a minha parte, se eu fizer isso, não vai ter influência nenhuma para a humanidade. Quem é que vai estar olhando, né, para Rubem? Quem é que vai estar olhando para Jaedson? Quem é que vai estar olhando para Paulo? Está aqui no Feira 7, no sítio Matias. O que isso vai importar para a humanidade? Talvez estejamos assim, nesta visão. E ali nós ficamos, aí, olha, uma andorinha só não faz verão. E aí entra a questão do beija-flor, que uma floresta, ela pegou fogo, e numa proporção, né, que não tinha como apagar. O que acontecia? Os bichos daquela floresta começaram a se proteger e a procurar um lugar onde o fogo não pudesse alcançá-los. E aí aconteceu que todos os bichos da floresta foram parar num só lugar, porque era o melhor lugar, era o lugar mais protegido que tinha, um lugar onde não tinha árvores em volta, era pedregulho, o fogo não podia chegar naquele lugar, e ali, eles olhando ali, protegidos, começaram a observar um beija-flor. E assustados, atônitos, diziam: este beija-flor é doido, ele é louco. O beija-flor estava indo ao rio, um córrego que passava, enchia o seu biquinho de água e cuspia na floresta ardendo em fogo. Ia, enchia o biquinho e jogava no fogo, cuspia no fogo. E por várias vezes esse beija-flor fez isso. E aí eles disseram: não, nós precisamos chamá-lo a atenção, ele é louco, ele perdeu os parafusos. E começaram a questionar. E aí foram ao beija-flor e disseram: beija-flor, pelo amor de Deus, você está vendo que não vai, você é louco, você está vendo que não vai conseguir apagar este fogo? E aí o beija-flor parou, olhou para eles e disse: olha, se vai apagar o fogo eu não sei, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E se todos estivessem fazendo a sua parte, provavelmente aquele incêndio seria dissipado, ele seria exterminado. Então nós precisamos enxergar que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que apresentar o meu filho para querer uma sociedade saudável. No mínimo, nós teremos a recompensa que hoje eu tenho. E eu sou muito feliz com a recompensa que eu tenho. Esses dias, com Jéssica era sempre. Cláudia muitas vezes disse, estou até citando nomes aqui, que é para ficar bem registrado. E outras pessoas, mas que eu fui lembrando: pastor, eu quero que minhas filhas sejam igual a Jéssica. Na época da adolescência, Ana Raquel ainda estava caminhando. Esses dias, pastor Edmário, congrega lá conosco, ele chegou para mim e disse assim, eu falei para ele: ei, rapaz, a mania está crescendo. Já daqui uns dias começar a dar trabalho e tal, aquela coisa toda. Ele falou: nada disso, nada disso. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, bispo. Ele me chama de bispo.
Eu disse, a minha oração, sabe qual é? É que minha filha seja igual a Ana Raquel. Gente, o cara me desmanchou. Porque não tem paga melhor do que você, um pai, uma mãe, ouvir isso de pessoas que estão à tua volta, pessoas que vivem na tua casa, tomam café com você, fazem a refeição muitas vezes com você, conhece o teu proceder, conhece o teu caminhar e de repente chega para você e transmite uma situação como essa. Não só temos flores. Uma certa feita também chegou uma certa pessoa, aí eu não vou poder dizer o nome, que olhou para mim e disse assim, ela veio até pedir um perdão, que ia ser ungida e tal, aquela coisa toda, e disse, aí não, foi uma missionária que chegou e disse que ela não queria que a filha andasse com Jéssica para não se perder. E aquilo me doeu. Mas eu queria resolver a questão. E no dia que ela chegou em casa, eu perguntei, e ela não teve sustentação no negócio, ficou chateada e foi embora. Tem pessoas que enxergam os nossos filhos com uma ótica e outras enxergam com uma outra ótica. Então, isso talvez é um balanço que o Senhor traz para nós não acharmos que somos perfeitos. Paulo, a minha graça te basta, lembra? Paulo curava todo mundo, mas queria ser curado. Talvez venha isso também para não ficar por aí, né, dizendo que sou a última bolacha do pacote como pai. E nós precisamos trazer esse equilíbrio, entendendo que não somos perfeitos, mas estamos querendo fazer o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, para a humanidade, sim. E aí ela citou um fato, que eu disse, olha, ainda bem que ela não citou Jorge Vencílio, né, que ela citou um fato quando foi para a faculdade, interessante, né, que aquilo ali foi um ensino muito grande para mim como pai, porque eu sempre fui, ela já contou aqui do negócio do bife de fígado aí, que ela não queria comer e tal, e eu fui duro na questão, então levante, e tal, tive que ser homem forte naquela hora. Mas tem momentos em que você também tem que ser maleável, podado, né? Sábio, para enxergar que os desejos dos teus filhos, você já teve esses desejos antes. Talvez você até avançou muito mais do que eles, na idade que eles têm agora. E eu lembro sempre, quando eu tenho que corrigir meus filhos, eu lembro sempre do que fui. Claro que eu não vou liberar na proporção do que fui, mas eu preciso também fazê-los entender e também conhecer um pouco, se assim gerar o desejo. Mas eu só posso fazer isso se eu plantei verdadeiramente uma semente e fui adubando esta semente do amor do Senhor na vida de cada um dos meus filhos. E ela, quando foi para a faculdade, já nem dormia, né? E a nossa discussão era, Rubem, nossa filha vai desviar. E Rubem, ela está desviada. Tudo quer ir para show, quer ir para esse tal de não sei lá da house, e não sei o quê. Uma vez eu cheguei aí, chamei Jeane e disse assim, Jeane, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não durmo preocupado com isso de Jéssica. Não durmo preocupado pela situação de proteção, porque as coisas estão difíceis na nossa cidade, criminalidade, coisas dessa natureza. Mas eu não tenho preocupação em Jéssica desviar. Porque a semente que foi plantada, minha filha, foi uma semente de amor, foi uma semente adubada, uma semente plantada na palavra do Senhor. E eu tirei também a minha experiência. Nos anos 90, eu me afastei, eu nunca disse que me desviei para ninguém. Eu me afastei da comunhão com o Senhor. E voltei a fazer as práticas anteriores. Depois eu enxerguei que eu fui buscar. Já nem estava no mundo, né? Mas ninguém se arrisca, não. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei as práticas, engraçado, eu nunca tinha tirado cocaína. Depois que eu saí da presença do Senhor, aí fui provar o trem. E aí o que foi que aconteceu, né?
Quando que agora falhou. A semente. Então, o que acontece? Eu saí, lembrei agora. Aí, quando eu ia para o bar, quando eu olhava, eu entrava na porta, os caras diziam, lá vem o pastor. Eu nunca sonhava ser pastor. Porque eu estava ali com eles e pregava o evangelho, comendo água e pregava o evangelho do Senhor. E quem falasse de Jesus, mal de Jesus, quebrava o pau, era briga feia mesmo, era como antigamente, quando você xingava a mãe do outro, a única briga que tinha no nosso tempo, né, nos anos 60, 70, era quando você chamava um de ladrão ou xingava a mãe. Hoje até não pode xingar a mãe, né? Ainda mais xingar ladrão até pode, né? Então o negócio está tão corriqueiro, o cara diz, pô, tem 1-0 naquele cara ali. Aí acha que é a maior virtude do mundo. Antes não, era motivo de porradão. E eu vivi isso, né? Eu tive, muitas vezes eu disse, rapaz, se decida logo, velho. Todo domingo eu chorava. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. E vestia a roupa e o cara ligava. Cara, aí começava. Tem uma asinha geladinha ali, rapaz, tem um churrasquinho de gato fantástico. E Jeane não gostava, né? Bora, rapaz, bora para lá, que a igreja depois a gente vai. Aí e foi difícil retornar. Eu não aconselho ninguém a sair dos caminhos do Senhor. Eu chorei, eu gritei, quase eu morro e levo junto ela, a Jéssica e a sogra. O caminhão quase, uma carreta quase passa por cima de todos nós. Então não queira sair da presença do Senhor. E aí, para lembrar dela lá, ela foi em Jorge Vicílio, chegou lá, veio com a queixa. Né? Ela veio com a queixa e disse assim, pai, eu cheguei lá. Tem um deputado aí que é pastor, nem gosto é um homem de Deus, mas eu não gosto da doutrina e tal, aquela coisa e tal, dele, da maneira que ele se porta. Não, é pessoal, é doutrina. Não é que o homem não é homem. Ele continua sendo um homem de Deus, mas eu não concordo com algumas doutrinas. E ela chegou dizendo, olha, o cara chegou, meteu cacete lá no fulano de tal, no pastor fulano de tal. Aí o que foi que aconteceu? Eu aproveitei, calmamente, tranquilamente, chamei, filha, senta aqui um pouquinho. Você nasceu no Evangelho, concorda? Sim, meu pai, você conhece Jesus, conhece o Pai? Conheço. Conhece o Filho, Jesus? Conheço. Tem intimidade com o Espírito Santo? Tenho. Agora, filha, será que é bom nós estarmos num lugar onde estão jogando lama naquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa fé? Será que vale a pena você comungar com pessoas que estão querendo destruir aquilo que é mais precioso para nós, que é o Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu, né, deu a sua vida por nós, para que tenhamos salvação e vida eterna? Será que vale a pena? Aí ele olhava para mim, pai, o Senhor mais uma vez tem razão. Filha, não é que mais uma vez tem razão, é porque papai, ele é um instrumento do Senhor. Não olhe o papai falando com você. Olhe o Deus Criador dos céus e da terra, que te ama ao ponto de dar o seu filho, único filho por você, que está falando com você, porque quer você perto dele, ele quer ter comunhão com você, e nesses lugares você não vai alcançar essa comunhão. E isso, né, vai nos trazendo equilíbrio para nós conversarmos e assim ajudarmos na construção da humanidade como construtores que somos, como beija-flores que somos, né, na nossa caminhada. E aí eu quero contar a história também de alguns filhos da Bíblia que foi impactante, já vou terminando, né? E existem situações que a gente olha para o que a Bíblia diz, para a gente tomar como exemplo para não fazer, e situações para tomar como exemplo para fazer. Eu peguei alguns exemplos para fazer. E aí eu vejo a situação ali de Abraão e Isaac. Isso é para os filhos enxergarem, né? Veja bem,
O Deus Todo-Poderoso chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Olha, estéril, a esposa, ele já velho, não tinha condições de dar filho, Deus deu esse filho, esse que era o filho da promessa, e de repente Deus vem e impede esse filho. Imagine hoje, né, Deus fazendo isso, no que nos é mais precioso, Deus não pedir. Não, isso não é Deus, isso é o diabo. Né? Vem logo na nossa mente. Isso é o capiroto. Está querendo desvirtuar a bênção que Deus me deu. E quem tem, né, equilíbrio espiritual, sensibilidade espiritual, vai enxergar que a vida cristã, né, tem essas situações de provas para cada dia mais a gente cresça. E Abraão, a partir dali, cresceu muito mais. Abraão, a partir dali, foi chamado o amigo de Deus, né, o homem de fé ilibada. E ele vai sacrificar o seu filho. Agora pense, um velho de quase 120 anos, e um jovem de aproximadamente 17 anos. O cara 17, está malhado, era trabalhador, estava o tempo todo lá. Ele poderia só dar um empurrãozinho no pai e abrir o gás, que ele sabia que ele iria ser imolado, ele sabia que ele iria ser sacrificado. Mas Isaac não, como Jesus, obedeceu e foi. Ele sabia que Deus entraria com a providência. Ele sabia que Deus o fizera nascer de uma mulher velha e estéril. Ele sabia que ele o fizera nascer de um homem que já não tinha mais condição. Ele sabia que ele era um milagre. Então ele cria no Deus do milagre. E a obediência é o fator preponderante para que nós possamos mudar como os beija-flores que somos essa humanidade. Quero lembrar também aqui dos filhos de Corá. E eu descobri há pouco tempo o quanto havia um pouco sobre a vida desses jovens, os filhos de Corá. Corá foi o cabra aqui, primo de Moisés, e que se rebelou. Datã, Corá e Abirão. Eles se rebelaram contra Moisés, aquele que o Senhor levantara para libertar o povo. Mas eles acharam que Moisés estava sendo honrado demais, eles queriam honra, eles queriam, só Moisés, será que só vocês sabem fazer? Nós também somos de Deus, nós também somos profetas. Aí nós temos sempre isso, né? Nós também somos, nós também deixamos de fazer. E aí, queridos, eu comecei a ver a história daqueles filhos de Corá. Depois que eu li os salmos, que salmos lindos, o Salmo 42, 44, acho que 49, 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. São salmos maravilhosos. E no Salmo 42, eles estão ali escrevendo esse salmo e dizia assim que o alimento deles eram as lágrimas. Porque eles choravam tanto ao ponto de dizer que estavam se alimentando das suas próprias lágrimas. Eles estavam chorando porque tinham perdido seus pais, tinham perdido sua família, tinham perdido tudo. Quem tinha tirado? Deus. Corá se levantou contra o ungido do Senhor. Deus abriu a terra e eles afundaram dentro da terra. E a Bíblia diz que os filhos de Corá não foram. Agora interessante, que no Salmo 44 você vai ver, 42, 44, que eles dizem que, Senhor, os meus pais me ensinaram a respeito de Ti. Corá ensinava os seus filhos no caminho do Senhor, mas o pai não permaneceu segundo a palavra. Na minha terra diz que o filho só puxa pai quando é ladrão de cavalo, mas isso não funciona aqui para nós. Então o que foi que aconteceu?
os filhos de Corá, não acompanharam a rebeldia dos pais. Filhos, é isso que eu estou querendo transmitir para você. Não é desonra não acompanhar o pai quando está indo contra a palavra do Senhor. Como não é desonra não acompanhar o pastor quando não está pregando a palavra. E nós precisamos acordar, porque existem responsabilidades individuais de cada um. Ali Paulo fala em Efésios o que é que o marido deve fazer, fala em Efésios o que é que a esposa tem que fazer, fala também o que é que os filhos têm que fazer. E há responsabilidades individuais. Quer ver uma coisa triste que eu vejo sempre, a gente tem aconselhado pastores? Eu não faço isso porque ele não faz a parte dele. Não é! Um não tem vínculo com o outro, cada um é individual. Deus te deu este ministério, é para você fazer como Deus quer, segundo a palavra do Senhor. Deus colocou o homem como cabeça, tem que amar, tem que dar sua vida pela mulher, sim, sem que ela seja submissa muitas vezes. E vice-versa. E filhos, se você quiser viver e perpetuar esta humanidade, honra os teus pais. E não diz se é pai bom ou pai ruim, não. Você tem que honrar. Honra teu pai e tua mãe. Porque nós precisamos perpetuar esta humanidade, mas numa direção em que dê prazer se viver neste mundo. Ainda que a Bíblia diz que vem situações adversas, mas pelo menos nós estaremos preparando os nossos filhos, que por sua vez vai preparando, até alcançar homens e mulheres fortes para avançar nesse tempo que a Bíblia diz que são tempos difíceis. E veja, você está sendo notado. No início eu disse aqui que as pessoas veem e ficam comparando, né, a nossa criação, querendo também, vendo nossa criação como modelo. Nós estamos sendo notados. Então, beija-flor, quando você começar a jogar água na floresta, outras pessoas vão olhar com olhares críticos como aqueles preguiçosos, aqueles medrosos que não tiveram coragem de fazer nada para apagar o fogo. Mas tem muitos que estão ali olhando e vendo e contemplando o que você está fazendo e vai também imitar, porque vê que é a melhor coisa para que seja feito naquele momento. Então, filhos, a sua responsabilidade é muito grande, porque você, através de você, que vai perpetuar a humanidade. E você vai chegar um tempo que precisa cuidar dos seus pais. Está ouvindo, Jéssica? Vai ter um tempo que você vai ter que cuidar de papai. Que você entenda, não me joga no asilo não, pelo amor de Deus. Que você entenda que ser filho é algo assim tão especial, que a palavra fala com um carinho, com um zelo tão grande. Salomão fala ali que torna o homem forte, poderoso, que ele diz, enche a sua aljava com as flechas, é flecha como na mão do arqueiro. O que era? Um soldado, e aí para a guerra, a depender da quantidade de flechas que ele ia vencendo. Então os filhos é comparado a isso, é a proteção dos pais. Olha a responsabilidade, filhos. Além de você perpetuar a humanidade, você também vai cuidar dos velhos que cansaram na sua caminhada. E pais, ensina os teus filhos no caminho. Por mais filosofia, por mais ciência que o mundo construa, não é uma pitadinha só do conhecimento do Altíssimo, do conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra, daquele que tem a ciência, aquele que tem o poder, aquele que é o Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo. Olha outro exemplo de filho. E aí fica para você pesquisar. Jesus sabia que ia para a cruz. Jéssica falou ontem aqui. Ele olhava para os poros. Só sai sangue ao invés de suor. Ele chegava para os amigos. Poxa, me ajudem. Está pesado.
Às vezes vai estar pesado, filho. Às vezes os amigos também não vão conseguir. Às vezes, talvez a gente chama o Pedro, João e Tiago ali naquele momento de covardes. Não, porque o amigo sente o que o outro está passando. Ele também estava recebendo a rebordosa que Jesus estava recebendo. O pecado da humanidade estava vindo sobre ele. E ali eles também não aguentavam, o seu corpo estavam dormindo. Ele olhava e o sangue saía dos seus poros. E ele olhou para o Pai. Talvez vai ter momentos de você também olhar para o seu pai. Esses dias a Jéssica me ligou, revoltada. Eu digo, filha, sopra, conta até 10. Alivia, para o carro aí, vai. Dá 5 minutinhos para Deus. Foi assim, filho? Ei, para. Dá 5 minutinhos. Descarrega aí o teu coração com ele. Que ele pode estar aí, eu não posso. Tu estás num lugar onde eu não posso chegar. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo está. Ele está. E ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí o Espírito Santo, mano velho, tu veio para isso. Filho, você veio para impactar a humanidade. Você veio para perpetuar a família. Você veio para perpetuar a palavra do Senhor. Porque nós vamos cansados. Eu e Zé Maria já não aguenta mais. A gente fica disputando quem é que empurra um para subir na escada. Ele está com a carinha ali toda pintada, até parecer mais novo do que já é. Mas para empurrar, para subir tem que empurrar às vezes. Aí vem ali e diz, Pai, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Filhos, preste atenção na vontade do Pai terreno e veja, se ele estiver ligado ao Pai celeste, vai nessa tua força. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aleluia. Pastora Jane quer falar um pouquinho? Vem. Aí, está vendo aí? Pastora Tereza falou, ela também tem que falar. Gente, os últimos dias do meu sogro naquela UPA ali foi o reflexo de tudo que ele queria, né? Ele dizia que os filhos dele iam para a UPA e estaria com ele. Os filhos tinham condição de levar para um hospital particular, tudo, mas o melhor lugar era ali, naquela UPA. E quando eu levava o café dele de manhã, ele perguntava pelos filhos. E eu dizia, hoje é meu dia de trazer o café. Ele, não, mas eu quero ver Fabinho. Fabinho, cadê Fabinho, Jane? Falei, Fabinho, vem. E ele dizia, eu sei que meus filhos, todos vão vir para aqui. Como dizendo assim, eles vão vir aqui para a UPA. Quando ele viu que não tinha como todos estarem ao mesmo tempo, né, no meio da pandemia, ele pedia, me leve para casa. Jeane, eu vou morrer, mas eu quero morrer com meus filhos. Porque ele tinha a convicção da criação que ele deu. Mas eu sentia no coração que ele também, como se ele se cobrasse pelo tempo que mandava Dona Nenê e os filhos para a cidade, ele ficava em outra. E foi assim, muito triste, porque a família de Rubem, eles são muito sisudos, então eles são muito fechados entre si. E para a gente falar, quem fala mais é a pastora Cida e eu. Que a gente tem esse, de falar com eles, vocês são assim, vocês não sabem beijar, vocês, né? E a gente falava, e até para eles sofrerem, eles sofriam só, né? Rubem chorava só, Flamarion chorava só, eu acho que Arnaldo também. Então, a gente não vê eles chorarem. E seu Afonso, ele morreu dizendo, eu sei que meus filhos não vão me deixar sozinho. Então, era o Espírito Santo de Deus dizendo assim, Afonso, você fez tudo isso, mas foi o melhor para eles. Aí ele dizia assim, meus filhos são de caráter, eles estudaram. E ele começava a lembrar a condição dos netos, Jéssica advogada, Carol trabalhando na empresa multinacional. E ele dizia, Jane,
Estão todos bem, todos bem. Estão ganhando dinheiro. Porque na mente dele, quando eles queriam que os filhos estudassem, é para que os filhos também tivessem dinheiro e posição. Por quê? Rubem não falou aqui, eu vou falar. Ele foi para São Paulo trabalhar. E lá, quando ele chegou tomando a sopa, ele botou farinha dentro da sopa. E as pessoas deram risada dele. Foi por isso que ele disse: eu quero que meus filhos sejam alguém. Só que mais do que a posição social que os filhos conseguiram mesmo chegarem numa posição muito alta, né, de quem saiu de pintadas, é o caráter deles. Então, o caráter de cada filho alegrou tanto o coração de seu Afonso, porque ele sabia que ele deu o melhor. Mesmo na ignorância intelectual dele, ele deu os princípios cristãos e os princípios da família. E não é porque eu estou nessa família, não. Mas pense, homens e mulheres de caráter, honestos. E foi essa herança que seu Afonso deixou. Então, às vezes a gente quer dar o dinheiro, a gente quer dar aquela casa bonita, aquela viagem, mas o que a gente pode dar são esses princípios. E mais do que os princípios morais, mas os princípios e os valores cristãos. Viu? Então, Rubem, eu casei com um homem íntegro, né? E Jéssica, uma certa feita lá na Adventista, ela estudava na Adventista e começaram lá a dizer que pastor era ladrão. Jéssica surtou dentro daquela Adventista. Meu pai não é ladrão. Olha, o negócio foi tão sério que a gente mora bem colado na Adventista. Rubem teve que ir lá na escola, né, e o menino, um amigo da gente, comia lá em casa, dizia: ô, Jéssica, eu estou brincando. Mas mexeu com o brio do caráter do pai dela. Então, gente, isso é de exemplo, né? Então, Deus está nos chamando para isso. Não vamos estar correndo atrás do que a gente vai dar financeiramente, monetariamente, não. Mas os princípios e o caráter, os valores. Amém? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu sentei ali para o solzinho, porque Rubem disse: você vai entrar com esse casaco, meu casaco, um casacão de lã. Eu falei: então eu vou ficar ali no sol, né, para não passar vergonha. E veio no meu coração uma alegria muito grande. E você orou, pastor, e falou disso da nossa família. E eu me senti muito hoje, assim, a brisa do Espírito Santo na minha vida, na alegria de compartilhar com vocês, né, a família do Zé Maria. E eu falava com a Edvânia ali: que família linda, né? Vocês todos estão envolvidos no ministério. E eu me senti tão feliz com isso. E quando o Senhor falou da nossa família, veio uma coisa muito forte. Nós precisamos unir as famílias, para que o mundo saiba que a gente pode não ter prata e ouro, mas o que a gente tem é muito melhor. E a gente está aqui para dar. Amém? Então, eu queria finalizar, porque Deus falou: fala isso para Rubem. Eu sei que ele sabe disso, que Arnóbio sabe disso, que Flamarion sabe disso, que Fábio sabe disso, que Graciliano, que Ofélia, que Mara Rúbia e que Cleide Maria sabem disso. Mas é para que os céus, né, hoje saibam, que você vem de uma família estabilizada e que seu pai, naquele final, ele declarou aos céus que ele foi um bom pai, né? E hoje, se vocês não têm essa proximidade de beijar e abraçar, um pouquinho por causa dele, né? Que ele era ali do jeitinho dele, mas um homem muito sábio, né? Muito sábio. E foi ele o alicerce. Não foi Dona Neném, que muitos anos a gente pensou que era sua mãe, mas o alicerce era seu pai, realmente. De homem sábio, íntegro, e que deixou a marca dele dentro de Pintadas, como um homem de valor e de caráter, né? Eu queria fazer algo aqui, chamar o pastor Zé Maria. Agora não é para falar, não. Vem aqui, como é o nome do filho de vocês? Eliabe. Vem cá, Eliabe. Cadê Kelly? Eu chamo errado, viu? Aí o filho de Josi. Ah, deixa eu falar errado, porque eu não sei falar querendo, não. Menino, o filho de Josi me deu uma naquela cozinha, e eu falei: eu vou sair daqui, que eu estou me chamando o nome dela errado. O senhor também, que o senhor é a primeira geração. Olha para isso, lindo. Vem cá, B. Vem cá, Edvânia.
Vem cá, pastor Jaedson, que eu amo demais. Nossa. Gente, essa última marcha, mas a penúltima marcha, eu estava ali como intercessora individual do pastor Zé Maria. E aí o povo da igreja dizia, a gente tem que cobrir ele, a penúltima marcha. E nessa última marcha, eu só fui para ficar do seu lado. Eu disse, se alguém fizer alguma coisa com ele, eu caio na porrada. Vem cá, Jéssica, Rubem, faltou Ana Raquel e João, que Ana Raquel trabalhou no hospital a noite toda lá. Essa é uma família de honra. E sabe, quando nossa igreja era aqui nessa rua aqui, e eu vi uma multidão sair da igreja de vocês, e me dava uma inveja e um ciúme. Inveja santa? Era inveja santa. E eu sabia que vocês faziam uma obra linda aqui. E eu dizia, poxa, eles são todos metidos. Eu achava que vocês eram metidos. Já viu a pessoa que tem uma autoestima baixa, que quando vê uma coisa grande, se sente inferiorizada? Então. E aí, hoje Deus, depois de tantos anos, Deus dá a oportunidade de nós nos conhecermos e ver que não era nada daquilo, que vocês são além em humildade, em simplicidade, em chamado. Então, eu quero honrar vocês hoje pelo trabalho. E eu soube um pouquinho, minha amiga Maria falou um pouquinho da trajetória do Senhor. E quantas renúncias, e quantas coisas a família passou para que o Evangelho do Senhor chegasse onde chegou. Foi essa família. Eu quero agradecer, em nome não só da Igreja Leão de Judá, mas pelo Feira 7, pelo Sítio Matias, pelo que vocês no mundo espiritual, vocês semearam. Porque se esse bairro hoje é assim, nas coisas boas, é porque essa família semeou no mundo espiritual. E vocês vão colher, em todos os sentidos, falando, uma família exemplo. Exemplo. E não precisa eu saber da intimidade de vocês, não. A fala de vocês denunciam quem vocês são. Então, gente, orem por essa família. Orem por essa família. Vocês não sabem o que é uma família sacerdotal, o que a gente passa, o que os nossos filhos passam. A pressão que nós temos que ser exemplo. E às vezes a gente quer dizer banana, manga, laranja, pipoca, e a gente não pode. Então eu quero honrar, dizer obrigado, pastor Zé Maria, obrigado, pastor Zé. Segunda geração, terceira geração, e vai vir a quarta geração, porque vai perpetuar. E a quinta é de homem de fé. Passa para ele, Rubem. Quer? O pai me fez chorando. Jesus. Olha. Até a pastora já está pegando. Mas aí tem um time aí que está se resolvendo me pegar no pé o tempo. Esse aqui, até quando está pregando, não esquece do meu nome. Não esqueça de orar por mim, viu? Na multidão ele me procura somente para... Vamos orar ao Senhor nesse momento, pessoal. Vamos colocar de pé. Queremos assim agradecer a essa família, pastor Rubens, pastor Jeane, família, e dizer a vocês que foi gratificante, muito gratificante estar com vocês aqui nesta manhã, e percebemos assim claramente a presença de Deus nesse lugar. Não é isso? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, aqui estamos na sua presença, meu Deus, para assim estar em harmonia e unidade, como disse o Senhor Jesus. Pai, a minha vontade, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal.
mas que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai, para que o mundo saiba que tu me enviastes. E aqui estamos nesta manhã, Senhor, declarando isto, em família, em ministério, Deus, determinando assim a nossa comunhão, determinando assim, Senhor, que queremos, ó Pai, andar por um só caminho, com um só alvo, como teu filho falou. A prioridade é honrar a tua presença, honrar os teus princípios. E aqui estamos, Pai, para buscar um dos outros. Nenhum de nós estamos prontos, Senhor, porque pronto mesmo só o Senhor Jesus. Mas prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. E aqui estamos nesta manhã, Senhor, para abençoar, ó Pai, honrar e agradecer a esta família, pastor Rubens e pastor Jeane, Jéssica e família, e que todos sejam ricamente tomados pela tua presença. Deus, continua enriquecendo mais e mais os teus filhos, para que onde eles passarem, Senhor, deixem, ó Pai, o bom cheiro suave do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. Sabemos que as demais coisas virão como consequências. E nesta hora nós queremos declarar, Senhor, o nosso muito obrigado. Continua abençoando os teus filhos, ministrando o teu poder, ministrando a tua graça, Senhor, porque um poder maior que a tua palavra não existe, Senhor. E determinamos, Pai, que a tua igreja seja tomada, Deus, de forma especial. Não sabemos por que tantos que dormem demais e não conseguem assim, ó Pai, convergir esses momentos, Pai. Deus, nesta hora, te louvamos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Abençoamos o pastor Rubens e pastora Jeane, família, Jéssica, esposo, filho. Toma todos em tuas mãos, e os demais que não foram mencionados por mim. Toda a família seja ricamente abençoada. Nos abençoe, Senhor, e nos conceda a sua vitória, Pai, neste dia. E declaramos o nosso muito obrigado por tudo, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Tome a sua filha, a pastora Jeane, ó Pai, Deus, no nome de Jesus, ser com a tua filha, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Obrigado, e muito obrigado, e amém. Eu quero